E aí, galera, que a paz esteja com você, aonde quer que você esteja. Eu sou Márcio Ferreira e nós estamos aqui mais uma vez nas Sacadas do Céu. E hoje é um tema muito interessante, é fantasmas, assombrações, casas mal assombradas, demônios, aparições, não é? E eu vou trazer aqui hoje uma informação bíblica de como lidar com todas estas coisas. E sempre baseado na minha experiência, não é? Nada que eu li, nada que eu vi fora, tudo experiências minhas. Eu já citei em outros vídeos que por eu ter certos dons espirituais, né, de sonhos, visões, revelações, eu, pelo menos de uns 5 anos para cá, eu tenho sofrido muitas perseguições espirituais, né? E aonde quer que eu vou, os demônios estão sempre ali me perseguindo. Então é uma luta terrível. Por exemplo, quando eu vou fazer viagens, vou dormir em algum hotel, fazenda que eu gosto muito, eu tenho problemas sempre com aparições de demônios. E eu vou contar aqui um caso específico que aconteceu comigo ano passado. Ano passado, no final do ano, eu peguei a minha família e nós fomos para a praia. Alugamos uma casa lá, muito boa, que fica beirando a praia mesmo, pé na areia. A casa era normal, nada estranho, mas quando nós fomos dormir à noite, o meu filho, que na época tinha quase 3 anos, ele não conseguia dormir. Ele ficava o tempo inteiro chamando a gente e apontando para frente da cama. Ele foi dormir na mesma cama que eu e a minha mulher. E ele não fala direito, né? Ele falava papai, mamãe só. Eu cochilei e quando eu cochilei, Deus me mostrou numa visão que havia uma mulher no quarto em frente da cama, uma mulher com vestes brancas, um cabelo preto longo, e ela ficava em pé na frente da cama olhando pra gente. E naquela visão Deus me mostrou o que aquela entidade queria conosco. Eu vi a gente saindo da casa correndo, entrando no nosso carro e indo embora com muito medo. E aquela entidade saía da onde ela estava, dava uma volta pela casa, voltava e ficava olhando. E era exatamente aonde meu filho apontava. Eu acordei e eu já sabia o que eu tinha que fazer. Muita gente ia ficar com medo e, sinceramente, ia embora mesmo, que era o que aquela entidade queria, porque provavelmente a minha família estava incomodando aquelas entidades, ou aquela, não sei se haviam mais, naquele ambiente dele. Então eu levantei da cama, eu fui na cozinha, peguei um pouco de óleo de coco, que a gente sempre anda com óleo de coco para passar no corpo, cabelo, ele é muito bom para isso. Eu coloquei um pouquinho de óleo na minha mão e eu fiz uma oração. Eu disse: Senhor Deus, santifica e abençoa este óleo, eu consagro a Ti. E então eu fui em todos os umbrais de portas e janelas que dão para fora da casa. Não precisa ungir o umbral inteiro, só que tem um umbral ali quadradinho, né? Quadradinho. Você vai em cima só ali, mela a mão no óleo, vai em cima e dá um toquinho ali, passa ali. Enquanto eu ungia, eu dizia: Senhor, eu consagro a Ti em nome de Jesus. Então eu abri a porta que dava para fora da casa, né? Fui lá fora, olhei, vi se não tinha ninguém ali olhando. Já era por volta da meia-noite. E eu disse: todas as entidades que estão nesta casa saiam em nome de Jesus. Apontei o dedo assim para fora, né? Para fora e disse: cambada, vamos, sai em nome de Jesus. Sai todo mundo. Já bravo, porque ninguém conseguia dormir, já era meia-noite. Então eu entrei para dentro da casa, fechei a porta e eu orei a Deus e disse: Senhor, purifique esta casa, eu consagro ela a Ti. Se tiver alguma entidade aqui ainda, coloca ela para fora, acampa os seus anjos, não deixa mais nenhum demônio entrar e nos dar bom sono.
Quando eu voltei para o quarto, meu filho estava com um olhão assim arregalado, olhando para minha mulher, olhando para mim, porque provavelmente ele viu as entidades correndo, né? Criança, por serem puras, acabam até vendo alguma coisa que a gente, a olho nu assim, não consegue ver, exceto quando Deus mostra, né? E então a gente deitou, eu apaguei a luz e meu filho rapidamente dormiu e não aconteceu mais nada. Então eu quero explicar para vocês toda esta situação. Primeiramente, você que não é cristão, não conhece a Deus, pode estar pensando que o óleo ele possa estar servindo como um amuleto, sabe? Um óleo consagrado, uma água benta. E muitas pessoas que pegam alguns objetos que dizem que espanta espíritos, né, e coloca na sua casa. Gente, tudo isso não funciona. O óleo, nesse caso, ele não é um amuleto. O poder não está no óleo. O óleo aqui, ele entra como aquilo que a Bíblia chama de unção. Eu ungi selando a casa, consagrando a casa a Deus. Mas o maior poder não está no óleo, o maior poder está no nome de Jesus. Porque Jesus disse que no seu nome nós expulsaríamos demônios. E muito mais do que isso, a Bíblia diz que lá em Filipenses 2, começando no versículo 9 até o 10, diz que ao nome dele, ao nome de Jesus, ele foi feito um nome acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. O que Jesus fez na cruz nos deu autoridade sobre os demônios, porque ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu todas as entidades. E no nome dele, todas as entidades se curvam. Todo o joelho se dobra diante do nome de Jesus. O poder não está no amuleto. O poder está no nome de Jesus. Você entende isso? Só que eu já tive muitas experiências com entidades e fantasmas, assombrações, pessoas que já morreram e voltam. Gente, segundo Jesus, fantasmas não existem. A Bíblia diz: ao homem está dado morrer uma única vez e após isso segue juízo, lá em Eclesiastes. Então, quando a pessoa morre, ela não pode voltar. Salomão diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma do que acontece debaixo do sol. Então, quem são aquelas pessoas que muitas vezes se apresentam com uma aparência humana, de um parente, um familiar seu? As entidades demoníacas, elas são seres amorfos. Eles não têm uma aparência física de corpo, então eles podem mudar a sua aparência, inclusive a voz, e se apresentar a você como alguém que você conhece, como um fantasma, como uma assombração. E não tenha medo deles, porque Jesus disse assim: olha, eu vos dou poder sobre demônios, serpentes e escorpiões, toda a força do inferno, e nada vos causará dano algum. Você pode expulsar demônios se houver uma assombração, se houver uma ação dentro de uma casa ou da sua própria casa. Você pode ungir a casa e mandá-los para fora. E eles vão na autoridade do nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer aqui a vocês é algo mais profundo. Por quê? Se você não serve a Deus, se você não é crente, e você manda um demônio embora, por causa do nome de Jesus, ele pode ir embora, certo? Mas ele vai voltar. Por quê? Porque a sua casa está vazia. A Bíblia diz que nós fomos feitos templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita num coração quebrantado e contrito.
Deus habita aí, ó, dentro de você. É por isso que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Você entende? O homem é habitação, é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando você for orar, você não precisa olhar para cima. Olhe para dentro de você, Deus está aí dentro de você. Então, no mundo espiritual não existe casa vazia. Se Deus habita em você, Ele é o mais valente. O Espírito Santo de Deus é o mais valente. Então ele domina a casa, ninguém mais entra. Mas se o Espírito Santo de Deus não habita em você, a sua casa, teoricamente, estaria vazia. Mas no mundo espiritual não existe casa vazia. Jesus disse assim, quando um demônio sai de um corpo, quando ele é expulso, ele sai e ele anda por lugares áridos. Porque entidades demoníacas, elas têm obsessão em preencher corpos e entrar em corpos. Quando eles saem de você, eles andam por lugares ruins, perversos, lugares áridos, como Jesus disse. Outro dia eu comento mais sobre isso. E então, passado algum tempo, eles voltam e dizem, se aquele lugar da onde eu saí continua vazio, a casa continua vazia, Jesus disse que ele vai, chama outros 7 demônios e entram naquela pessoa. E o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Porque no mundo espiritual não existe casa vazia. Ou Deus habita em você, ou demônios habitam em você. E aí então existem 3 ações demoníacas nesse sentido. Existe a influência demoníaca, que é quando um demônio fica manipulando, falando na sua mente, levando você a cometer coisas. Né? Geralmente pessoas que matam outras pessoas, muitas vezes estão sob influência demoníaca. O diabo não vai pegar na sua mão e fazer você fazer, mas ele fica dizendo, ó, vai lá, faz, olha o que aquela pessoa fez com você, mata ela. Você acreditando que são pensamentos seus, vai lá e comete o ato. Isso é uma influência demoníaca. Existe a opressão demoníaca. A opressão demoníaca, ela é um dos pontos que causa depressão. Eu falo sobre isso no vídeo 6, dá uma olhada lá. E toda depressão pode ser causada por uma opressão. Não quer dizer que seja. Mas todo suicídio é causado por uma opressão demoníaca. Em todo suicídio tem algum demônio falando na sua orelha. E existe a possessão demoníaca, que é quando o demônio entra mesmo e aí ele toma o seu corpo e é uma coisa involuntária. A pessoa às vezes não tem mais controle sobre isso. Então, o que eu estou trazendo aqui para você é que para você se livrar da opressão, da influência, da possessão, de todo e qualquer tormento causada por fantasmas, por assombrações ou por demônios, você precisa encher a sua casa, você, de Deus, do Espírito Santo de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. O que é que você deve fazer para se tornar uma habitação de Deus? Você precisa com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se você crê nisso, aí agora onde você está, faça esta rápida oração comigo. Diga, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio no que Jesus Cristo fez na cruz. Eu creio que lá naquela cruz os meus pecados foram perdoados e que através dele eu tenho a vida eterna. Diga a Deus que você crê. Diga, Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, no livro dos salvos. Entra na minha vida, eu quero ser templo, habitação do teu Espírito. Salva a minha alma, eu entrego a minha vida a ti. Jesus, tu és o meu Senhor e Salvador. Repita esta oração comigo. Se você não repetiu, volte o vídeo e repita.
E eu te digo que a partir de agora, você que fez esta oração, você se torna templo de Deus, templo do Espírito Santo. Comece a ler o Evangelho, a meditar na palavra, comece a ouvir hinos, comece a ter comunhão com Deus. Procure uma igreja séria. Nós estamos agora nesse tempo de pandemia e as igrejas estão fechadas, mas continue neste canal, vá ouvindo, assistindo as mensagens do que é feito aqui. E Deus vai transformar a sua vida. E toda esta opressão demoníaca, de fantasmas, do que quer que seja, vão sair da sua vida. Certo? Eu te peço que você curta este vídeo, compartilhe esta informação com muitas pessoas que podem estar sofrendo desse tipo de coisa. Vá aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, porque eu estou produzindo muito conteúdo bom para a sua vida. Vem temas muito bons por aí. E eu quero edificar a sua vida através de Deus. Tudo o que eu digo aqui é na direção de Deus, é aquilo que o Senhor coloca no meu coração e é o melhor de Deus para a sua vida. Então, fique na paz. Até o próximo vídeo.